A endometriose é uma doença silenciosa, dolorosa, que requer a atenção da mulher. De acordo com o Ministério da Saúde, no ano passado, mais de 26 mil atendimentos e 8 mil internações foram registrados no Sistema Único de Saúde. A estimativa é que em cada 10 mulheres, uma sofra com os sintomas da doença. Para falar sobre o assunto na saúde da mulher, eu convido o ginecologista Dr. Fabiano Serra, que a gente fica com saudade dele vir aqui, né, doutor? Pois é, Abi. Para mim é sempre um prazer vir aqui, mas essa pandemia fica nesse vai e vem vai aí. E vem, né? Uma dificuldade danada. Ai, mas agora está aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Doutora, a gente sempre fala sobre esse tema e ele sempre volta, né? E eu acho que as mulheres têm bastante dúvida em que época que isso pode acontecer, se a gente já, como é que eu identifico. Então, vamos começar do começo? Vamos. O que é endometriose? A endometriose é uma doença crônica em que a mulher tem aquela camada interna do útero, que é o endométrio, fora dessa parte interna. Então, pode dar atrás do útero, pode dar no ovário, pode dar no intestino, enfim, pode dar na bexiga. Então, se tiver esse endométrio fora dessa parte interna do útero, a gente vai chamar de endometriose. E é uma inflamação, doutor? Ela causa um processo inflamatório justamente porque tem sangramento, tem um processo inflamatório local. Imagina uma mulher que menstrua todos os meses e que esse endométrio todos os meses descama. É ele que sai nesse processo da menstruação. Então, a mulher que tem endometriose, ela sangra nesses pontos de endometriose também. E isso vai gerando um processo inflamatório que, ao longo do tempo, Abi, vão causando como se fossem aderências, as cicatrizes internas dentro da barriga e vão causando dor, podem causar infertilidade, entre várias outras coisas. A gente tem aqui uma fotinho, eu queria que você explicasse pra gente. Coloca pra gente. Aqui é o útero, isso, doutor? Posso levantar para mostrar? Por favor, Abi? Acho fique que é à mais vontade. fácil. Vamos lá. Vamos lá. Então, gente, o endométrio é essa camada interna aqui, ó. Toda essa parte aqui é a parte que todos os meses, no ciclo menstrual, esse endométrio cresce para receber um bebezinho. Se não acontece a implantação do bebê, esse endométrio descama e sai sob forma de menstruação. Se esse endométrio, que é essa parte interna aqui do útero, estiver localizado nos ovários, ou atrás do útero mesmo, ou na bexiga, ou no intestino, acho que tem uma próxima foto. Vamos colocar a próxima? Aqui, ó. Aqui tem um exemplo. Se a gente tem focos desse endométrio, que é essa parte interna aqui, fora, por exemplo, no ovário, isso aqui a gente chama de endometriose. E veja que interessante. Se isso aqui responde aos hormônios e cicla e sangra, da mesma forma isso aqui responde. Então, isso aqui é que vai causando processo inflamatório, doloroso, formando cicatrizes e que pode levar a um quadro de dor e de infertilidade. Doutor, como que pode sentar? Como é que isso acontece? Abi, na verdade, existem várias teorias para justificar o aparecimento da endometriose. Existem teorias que dizem que a endometriose surge do tecido peritoneal, outras falam da menstruação retrógrada. Então, toda vez que a mulher menstrua, volta um pouquinho de sangue ali pelas trompas, e esse sangue cairia na cavidade peritoneal, que é essa parte interna da barriga, e cresceria os implantes de endometriose. Mas a gente não tem nada definitivo ainda em relação a como surge a endometriose. Existem várias teorias para justificar o aparecimento. E pode ser genético? Existe um componente hereditário. Então, famílias que as mulheres têm mais endometriose, existe uma propensão de que as filhas também tenham mais endometriose. E quando isso pode acontecer? Desde a primeira menstruação, por exemplo? Ou pode avançar, sei lá, nunca tive, nunca senti nada e agora aconteceu? Como é que isso funciona? Os sintomas podem aparecer desde o começo da menstruação. Então, a menina menstrua. Já viu aquelas pacientes que às vezes ficam incapacitadas? Aquelas meninas que vão para a escola e ficam morrendo de dor de cólica e às vezes faltam à aula, precisam ir para o pronto-socorro. Essas pacientes a gente merecem muita atenção, porque elas têm uma possibilidade de que tenham endometriose. E muitas vezes ficam aí subdiagnosticadas. O diagnóstico de endometriose demora de 8 a 12 anos para se concretizar. Nossa, é muito tempo. Então, às vezes, a paciente está ali queixando de dor e se queixa, passa no ginecologista e não fala nada, passa no outro ginecologista. E às vezes entra com tratamento empírico, ou seja, a gente tenta tratar, fazer anticoncepcional, aquelas coisas todas básicas para aliviar a cólica, mas muitas vezes a gente não fecha o diagnóstico. Então, esse atraso hoje tem sido buscado, né? A gente não quer que tenha mais esse atraso, porque o diagnóstico, ele muda o prognóstico também, né? Prognóstico é como essa doença vai evoluir. Então, existem meninas que começam desde cedo a ter dor, existem meninas que não vão ter dor durante toda a vida. Às vezes, a endometriose, ela é assintomática. Então, a gente tem 4 tipos que podem se manifestar. O primeiro deles é a paciente que é completamente assintomática, ela não sente nada. E simplesmente a endometriose vai ser um achado.
tá? Vou sentir isso quando, doutor? Não vai sentir. Às vezes a gente vai achar num exame físico, por exemplo, ou às vezes num exame de imagem, alguma coisa nesse sentido. Ou quando ela quiser engravidar, mas aí vai entrar num outro cenário que eu já vou falar já. Tá. Então, tem a paciente completamente assintomática, que não vai ter dor e vai engravidar naturalmente. Tem a paciente que vai ter dor, né, bastante dor, e principalmente essa dor é no período menstrual, ou pode ser uma dor fora do período menstrual também, pode ser uma dor relacionada à atividade sexual, então quando o pênis bate no fundo da vagina, pode produzir um pouquinho de dor, um pouquinho não, às vezes muita dor, que às vezes até incapacita essa mulher de ter atividade sexual, pode ter dor ao urinar, dor para fazer cocô, então tudo isso pode ser sintoma da endometriose, tá? Mas tem outro quadro também que é o de infertilidade, que é uma das causas, e tem aquela paciente que tem dor e infertilidade. E em relação à infertilidade, é interessante que 50% das mulheres que têm endometriose podem ter infertilidade. Nossa. É um número bastante elevado. E como que consegue fazer esse diagnóstico? Qual o exame que de repente conseguiria, doutor? Olha, é baseado num tripé, Abi, hoje. Uma história clínica bem colhida dessa paciente. A gente tem que fazer todas essas perguntas desses sintomas que eu acabei de dizer aqui pro pessoal de casa. Mas também existem outros exames que a gente pode fazer, né? O exame físico, ele complementa, porque com o toque vaginal, eu posso sentir se tem alguma nodulação, eu posso sentir se tem algum endometrioma, que seria a endometriose de ovário, né? Então eu posso palpar isso no exame físico. Mas eu complemento esse exame, ou com a ressonância magnética, ou com uma ultrassonografia que a gente chama com preparo intestinal. A mulher faz como se fosse uma lavagem do intestino, como se fosse uma colonoscopia, e aí depois faz uma ultrassonografia para tentar visualizar essas lesões. Então esse seria o tripé, né? Antigamente a gente falava que o diagnóstico definitivo ele só era cirúrgico. Esse ano foi atualizado um consenso europeu falando sobre endometriose, e nesse consenso ele já diz que não é necessário a cirurgia mais em todos os casos, que às vezes só com o diagnóstico de imagem e a história clínica já é suficiente para fechar o diagnóstico. E como que faz o tratamento? O tratamento, ele depende do que a paciente tem. Pacientes assintomáticas, eu não preciso fazer nada. Nada. Posso só observar. Existe uma recomendação de que a gente possa acompanhar essa evolução da endometriose com os exames de imagem, para ver se a endometriose está crescendo, se está eventualmente invadindo o intestino, invadindo bexiga, comprimindo o ureter, que é o canalzinho que passa o xixi do rim até a bexiga. Então a gente pode fazer esse acompanhamento com exames. Essa é a assintomática. E nesse caso, quando vai aumentando, ele pode dar problema nos outros órgãos, no rim, no intestino? Pode. Mas para chegar a ponto de obstruir o intestino ou de obstruir o ureter, são casos raríssimos, viu, Abi? Porque como a obstrução vem de fora para dentro, até causar obstrução, ela tem que invadir muito esse tecido. E aí vai doer, você vai perceber isso antes? Geralmente sim. Geralmente sim. Né? Ou ela vai ter uma mudança de hábito intestinal, mas isso definitivamente não é o frequente. Tá? O frequente mais é dor realmente. Falamos das assintomáticas. E as pacientes que têm dor? Né? Pacientes que têm dor, a gente tem formas diferentes de tratar. Primeiro, o tratamento clínico. A gente pode fornecer anti-inflamatórios, pode fazer um tratamento hormonal, né? Então, existe a possibilidade da gente fazer tratamento com pílula anticoncepcional, que pode ser combinada, que pode ser só de progestagênio. O DIU hormonal também é uma opção para essas pacientes. O próprio implante de etonogestrel também é uma opção para essas pacientes. Mas a gente tem também que lembrar que muitas pacientes não vão melhorar somente com tratamento clínico. E aí, nesses casos, a gente tem que pensar em cirurgia. E como que ela é feita, doutor? A cirurgia, o padrão ouro é a videolaparoscópica. Hoje em dia tem a robótica também, mas que não deixa de ser videolaparoscópica, que é aquela cirurgia que a gente entra pelo umbigo, né, e vai descobrindo onde estão esses focos de endometriose. E em vez da gente só queimar, igual antigamente o pessoal fazia, hoje o recomendado é que a gente retire todos esses focos de endometriose, um procedimento que a gente chama de exérese de focos de endometriose, e se tiver também o cisto de endometrioma, que é essa endometriose no ovário, a gente precisa tirar o cisto completo e tirar toda essa cápsula para fazer o tratamento adequado. E não volta mais, doutor? A recorrência, se a cirurgia for bem feita, em geral, não. Né? É claro que a gente precisa acompanhar essas pacientes porque ela tem um risco, principalmente essas que têm doença extensa. A endometriose é dividida em 4 graus. 1, 2, 3 e 4, de acordo com a gravidade. Se for graus 3 e 4, dificilmente você consegue retirar todos os implantes sem que sobre nada na barriga dessa paciente. É claro que a gente faz o nosso melhor e se esforça, mas essas pacientes têm que ser acompanhadas porque pode eventualmente aparecer de novo algum foquinho. Antes da gente falar de prevenção, já tem uma perguntinha aqui. Vamos fazer.
da Dandara. Boa tarde, me chamo Dandara, tenho 24 anos, sofro de cólica desde os 14 anos e recentemente descobri a endometriose. Gostaria de saber como é feita a classificação da doença entre superficial e profunda e se a infertilidade está relacionada com a gravidade da doença. Obrigada, um beijo para você, Dandara. E aí, doutor? Dandara, que pergunta ótima, excelente. Vai me fazer responder algumas coisas sobre os estágios, né? Então, você lembra que eu falei do estágio 1, 2, 3 e 4? O 1 e o 2 geralmente são estágios superficiais. O 3 e o 4 são endometrioses profundas. Como é que a gente diferencia isso? No grau de acometimento, a profundidade da invasão de endometriose. Então, a endometriose profunda, muitas vezes a gente consegue visualizar pela ultrassonografia, pelos exames de imagem. A endometriose superficial, às vezes a gente não consegue. Então, não dá para descartar a endometriose se os exames vierem normais. Se a paciente tem uma queixa muito sugestiva, a gente tem que ficar atento porque ainda assim essa paciente pode ter endometriose. E ela perguntou se a infertilidade está relacionada com a gravidade da doença. Nem sempre, Dandara. Às vezes a gente tem pacientes com graus muito avançados de endometriose e que não têm infertilidade, porque tudo depende de onde a doença acomete. Então, se as trompas estão acometidas, por exemplo, isso pode prejudicar com infertilidade. Porque você imagina, as trompas são o que ligam o óvulo a dentro do útero. Se as trompas estão acometidas, esse tubinho que liga o óvulo para dentro do útero não vai funcionar, né? Então não vai chegar nunca ao encontro do espermatozoide com o óvulo. Então a infertilidade pode acontecer. A doença por si só, como ela tem um processo inflamatório, pode causar também uma dificuldade e às vezes até abortamentos precoces, considerando esse processo inflamatório. Tá, então é uma gravidez que tem que acompanhar mesmo, né? Tem que ser acompanhada. Mas isso não muda também, sabe? Se tiver que abortar, infelizmente a gente não tem o que fazer. Isso vai acontecer independentemente de qualquer coisa. Boa, tem mais uma perguntinha, doutor? Pode colocar pra gente. Ana Paula, boa tarde, estou meses sem menstruar. Teste de gravidez negativo. Pode ser endometriose? Obrigada a você, Aninha. Doutor, pode acontecer isso também? Não né? pode. Não, Ana Paula, não é sinal de endometriose a ausência de menstruação. Se você menstruava normalmente e parou de menstruar, você tem um quadro que a gente chama de amenorreia secundária. É outra investigação, isso não é endometriose. Que é o que a gente já falou aquela vez, né? Que a gente já falou outra vez, exatamente. Bom prestar atenção no que está comendo, se está passando algum momento. Nesse caso, lembrar aí de hipotiroidismo, hiperprolactinemia, não é gravidez, então já descartamos. Mas os principais são as alterações de tireoide, a hiperprolactinemia e a síndrome dos ovários policísticos também pode ser uma grande causa disso aí. Doutor, se a gente não sabe como ela chega, a endometriose, né? Como é que a gente previne? Existe uma prevenção? Não, Abi. Na literatura não existe nada que fale de prevenção. A única coisa que a gente sabe é dieta, exercícios físicos, não fumar, evitar bebidas alcoólicas, tudo isso, todas as coisas que a gente fala sempre de estilo de vida, de hábitos saudáveis de vida, podem melhorar e até, às vezes até impedir. Mas a gente não tem comprovação científica de que isso realmente funciona. Tá? Então, tem gente que fala, se eu tomar pílula desde o começo, é uma garantia de que eu não vou ter? Não é garantia também. A pílula, ela previne sintomas, previne dor ali, mas ela não impede a progressão da doença e também não impede o aparecimento da doença. Se tiver que aparecer, vai aparecer. Vai aparecer. Tem mais uma perguntinha. Da Kemily, Rio de Janeiro. Oi, Abi. Oi, Kemily. Descobri ano passado que estava com endometriose e cisto no ovário. Sentia muitas dores e tinha muita hemorragia. Agora descobri que estou grávida de gêmeos e queria saber se a gravidez ajuda na cura da endometriose. Parabéns pelos seus gêmeos, Kemily. E aí, doutor? A pergunta da Kemily é muito interessante porque no passado, você deve ter ouvido falar já várias vezes. Engravida que passa. Essas dores aí, engravida que passa. E na prática, Abi, não. A gente silencia a doença durante o processo de gestação, porque os hormônios ficam ali elevados, a mulher não menstrua, não vai sentir a dor da endometriose. Mas passado o período da gestação, essa mulher tendo o bebê, voltando a menstruar e a ciclar normalmente, pode ser que toda a dor que você sentiu, Kemily, volte a aparecer. E essa coisa da hemorragia também, né? A hemorragia, né, Kemily, doutor? a gente tem que pensar em outras situações. Existe um quadro que a gente chama de adenomiose e que não é endometriose, mas é um primo da endometriose. A adenomiose seria o endométrio infiltrando toda a camada muscular do útero. Tá? Então o útero fica mais bojudinho, aumentado de tamanho, de volume, e isso pode fazer com que haja mais sangramento. Mas não é uma garantia de que você tenha adenomiose. Tem que investigar outras causas. Pode ser um ciclo natural seu também.
E isso que ela falou de ter dado a endometriose e o cisto no ovário, é aquela coisa que a gente fala, cisto nem sempre vai ser o ruim, né, doutor? Nem sempre vai ser o ruim e às vezes, eu gosto muito de orientar isso, Abi, porque o cisto no ovário muitas vezes traduz só que os ovários estão funcionantes. Né? Então, às vezes, ali na segunda metade do ciclo, após a ovulação, vai ter um cisto hemorrágico, porque de onde saiu o óvulo, forma um sangramento e um cistinho. Então, nem sempre isso vai ser prejudicial. Se fizer ultrassom no próximo ciclo, esse cisto provavelmente já desapareceu. Boa. Mais uma perguntinha. Vamos lá. Tô adorando vocês mandar pergunta. Maria do Carmo. Boa tarde, doutor. Eu fiz uma raspagem porque pedi um bebê de 3 meses. O senhor pode dizer se eu ainda posso ter filhos normal ou tenho que fazer algum tratamento específico? Ainda estou sentindo muitas cólicas porque tem 3 dias que fiz a raspagem. É recente. Obrigada. Um beijo pra você, Maria do Carmo. A pergunta da Maria do Carmo não é endometriose, tá, Maria do Carmo? O que você fez é uma curetagem, né? Provavelmente porque perdeu um bebê de 12 semanas ali, pela história que ela tá dizendo. E a princípio, Maria do Carmo, isso não te impede de ser mãe novamente, tá? A gente sabe que o abortamento ele é super frequente. Só para te acalmar e acalmar seu coração, 1 em cada 5 mulheres que engravidam vai perder seu bebê. Então, é super frequente, é super esperado, e aí é partir para uma próxima tentativa, que se Deus quiser, vem um filho vivo aí. Nossa, doutora, eu não sabia disso. Estatística alta. É altíssima. É super alta. E tem uma explicação, doutor? A principal delas, sabe, é que na natureza, quando a gente produz, as mulheres produzem os óvulos, os homens os espermatozoides, existem certas mutações nesses, o que a gente chama de gametas. E quando eles se encontram, existe uma malformação genética desse bebê. E a natureza entende que essa gestação não deve evoluir. Então essa é o maior percentual de perdas que a gente tem. Então geralmente é uma malformação genética do embrião ali, que a natureza reconhece e fala, bom, essa gestação não deve seguir. Entendi. Existem outras causas? Existem. Existem, mas essa é definitivamente a principal causa de perda gestacional. Muito bom, doutor. Seja bem-vindo sempre à nossa casa, Abi. viu? Obrigada. Obrigado. Espero que vocês Já tenham espero gostado a volta. aí. Com certeza. Você de casa, aproveita, segue o doutor na internet, vê esse monte de bebê lindo que ele dá à vida. Aproveita arroba Dr. Fabiano Serra, tudo junto. E no YouTube é Dr. Fabiano Elisei Serra, que ele também coloca várias dicas pra vocês aí, mamães, mulheres, não é? Beijo, doutor. Obrigada, Obrigado, viu? Abi. Tchau, pessoal de casa. Não esquece de levar uma marmita. Pode deixar, vou levar. Não é? Tá boa demais. O cheiro tá incrível. Tá aqui. incrível.